Bom dia, galera. Meu nome é professora Raquel e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre alguns conceitos como cultura, o que é determinismo biológico, o que é determinismo geográfico, o que é relativismo cultural e etnocentrismo. Vamos lá então, começando por cultura. O que é cultura? Bom, cultura tem um conceito muito amplo para a gente dizer cultura é pá, isso. Então vamos dizer que cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano e que ele consegue, através da socialização, ali através da convivência entre seus pares, transmitir, e aquilo vai passando de geração em geração, né? As pessoas vão tendo aquilo ali como um conhecimento, como algo que é bom, aproveitável, né? Para que a sua convivência, para que enriqueça, né? O seu capital cultural. Então, cultura é basicamente isso. Só o ser humano produz cultura. E existem várias culturas, existe uma diversidade imensa, né, de conhecimento cultural, e a gente também precisa valorizar e respeitar cada uma delas. Bom, a antropologia, ela surgiu num momento em que existiam comportamentos culturais que eram tidos como melhores que outros. E ela veio justamente para justificar que algumas culturas eram superiores, enquanto outras eram inferiores. Então imagina um povo se sentir melhor, superior, mais civilizado que outro. Enquanto isso, eles queriam subjugar esses povos, eles queriam explorar esses territórios, dominar, né, a população daquele território e extrair as riquezas, além de também levar seus produtos industrializados para vender, né, encontrar um novo mercado de compra para os seus produtos. Então assim a Inglaterra conseguiu se apropriar da Índia e também da Austrália. Assim a Bélgica conseguiu explorar o Congo e fazer daquelas pessoas vítimas da sua crueldade, até mesmo expor em zoológico os habitantes daquele povo, como se eles fossem um animal, né, ali exposto numa jaula para que as pessoas pagassem para ver. Eles fizeram. Além das pedras preciosas todas que extraíram daqueles lugares, né, enriqueceu muitos povos da Europa, porque a Europa se achava, né, a última bolacha do pacote, a última coca do deserto. Então eles acreditavam que eles tinham a missão de civilizar os outros povos. Pelo menos era isso que eles diziam, né? Mas na verdade eles queriam expandir seus territórios, queriam era mais riqueza, queriam era um povo para eles se aproveitarem e explorarem, né? E daí nasceram alguns conceitos que a gente até hoje ainda ouve, fica aquele ranço, né? Que a gente demora a se desfazer, porque na verdade não são conceitos, são preconceitos. O determinismo biológico e o determinismo geográfico são exemplos desse tipo de conceito que existiu na época, e lá no século XVIII, século XIX, até meados do século XX, a gente ainda tinha isso como uma realidade para muita gente. Hoje a ciência vem, é claro, mostrando que não existe nenhuma comprovação de que isso é verdadeiro. Por exemplo, o determinismo biológico, o que ele fala? Que, por exemplo, todo japonês, todo oriental, ele é mais inteligente que os ocidentais. Ué, mas isso não tem a ver com diversos fatores? Ou é só a nossa genética, só o nosso sangue que vai tornar você inteligente ou não? Outra coisa que dizem, toda mulher que nasce loura é burra. Ué, mas será que isso tem a ver com a genética ou tem a ver com uma série de outros fatores? Né? Como assim dizer que a pessoa é burra? Né? E algumas porque pintou o cabelo de louro, ficou burra. Isso é realmente um conceito muito equivocado, que foi inventado, não sei de onde surgiu, mas que faz parte dessa coisa, desse determinismo biológico que a ciência já disse um dia há muito tempo que era uma verdade. Por exemplo, dizia-se que os índios, ainda a gente ouve isso, né? Que os índios são preguiçosos. Mas, gente, eles caçam, eles pescam, eles constroem as próprias casas, eles têm que plantar e colher, têm que produzir o próprio alimento para, né, consumo. E ainda vendem alguns, né, que têm mais contato com outros povos, fazem trocas, fazem vendas. Como assim eles são preguiçosos, né? Eu acho que isso realmente é algo que a gente fala sem saber, sem conhecer de fato a cultura do outro. Então, é uma forma de preconceito. A outra questão é o determinismo
geográfico, que tem a ver com território, com o espaço ali que se vive, né? Então, o determinismo geográfico diz que uma pessoa que nasceu em determinado lugar vai ser assim ou assado. Por exemplo, fala muito que a mulher latina ela é mais sensual que as outras mulheres. O povo que nasce no norte do planeta, né? Os nórdicos, eles são pessoas mais frias, não são calorosas, eles não gostam de beijo, não gostam de abraço. Mas porque nasceu mais acima da linha do Equador ou mais abaixo, isso influencia no jeito, no comportamento social das pessoas, pode até ter uma participação, assim como a genética, né? A nossa parte biológica tem uma participação, sim, em quem nós somos, mas não determina, não é tudo, né? Então, a gente não pode ter essa ideia de que se a pessoa nasceu de uma ascendência tal, ela vai ser assim, né? Senão a gente vai achar que todo morador de favela é traficante, né? É criminoso. Então, são conceitos que a gente precisa entender que não são verdadeiros, não existe comprovação nisso e a gente não pode tomar por verdade, ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre relativismo cultural. O que é relativismo cultural? É justamente você entender que existe uma diversidade de culturas e que você precisa respeitar essas culturas. Não existe uma cultura superior ou uma inferior, né? Não é porque um gosta de valsa e o outro gosta de samba. Não, quem gosta de valsa é mais clássica, é uma pessoa mais elegante. Quem gosta de samba é uma pessoa da ralé, do povão, que não tem cultura. Como assim, gente? O samba faz parte da nossa cultura, né? Então a gente precisa valorizar a nossa cultura, assim como também aprender a respeitar as demais culturas. A gente não pode começar a dizer que uma pessoa que veio de um determinado país e chegou ao nosso, que a gente vai taxar de uma determinada característica, porque a gente acha que aquela pessoa, né? Por exemplo, vem uma pessoa da China, né? E aí a gente começa a dizer, todo chinês é porco. Gente, como assim? Né? São hábitos diferentes, são costumes diferentes. Nem todo mundo tem os mesmos costumes e hábitos dos brasileiros. E a gente precisa respeitar e entender os motivos disso. A gente precisa conviver com as pessoas e aprender com elas muitas coisas boas que elas trazem consigo. Então, o relativismo cultural, ele veio para mostrar que as culturas, elas são apenas diferentes. Não existe uma cultura melhor, nem uma cultura pior, como a antropologia dizia lá no século XIX, mas que depois entendeu que era preciso acreditar nisso aqui, no relativismo cultural. Todas as culturas são importantes para formar a diversidade do nosso planeta, né, dos povos que nós, hoje já através, né, dessa interação que todos nós conseguimos ter através da globalização, nós conhecemos e aprendemos muitas coisas com as culturas. Por exemplo, na alimentação. Hoje a gente come um sushi sem nem lembrar que isso é uma comida que não é originalmente nossa. A gente come macarrão, a gente toma sorvete, que são comidas que não são originalmente nossas. Então, nós precisamos lembrar que nós também sofremos influência das outras culturas, assim como as outras culturas também sofrem influência da nossa. E o que é o etnocentrismo? O etnocentrismo, basicamente, vai dizer pra gente que, o contrário do relativismo cultural, existem culturas que são superiores e existem culturas que são inferiores. Toda vez que a gente discrimina a cultura dos outros, a gente está praticando o quê? O etnocentrismo. E o etnocentrismo, eu deixei alguns exemplos aqui do que é isso. Por exemplo, a escravidão dos povos africanos. Foi o quê? Um meio de dizer, vocês são inferiores e nós, europeus, somos superiores. Então venham para cá, vocês vão trabalhar de graça para nós, porque vocês não têm alma, vocês não têm Deus, vocês têm uma religião que só pratica o pecado, vocês vão para o inferno. E aí, de tanto falar isso, às vezes as pessoas acabam acreditando, né? Então isso foi uma estratégia utilizada para quê? Para subjugar os povos africanos, né? E fazer deles escravizados, povos escravizados. Foi um período muito triste da nossa história que a gente não pode esquecer. É um exemplo do etnocentrismo, uma cultura se achar superior, se achar mais civilizada, né, que a outra. O domínio europeu na América, a mesma coisa. Quando os europeus chegaram aqui na América para dominar o que hoje é o Brasil, o que hoje é os Estados Unidos, o Canadá, o que eles fizeram com os povos indígenas? Dizimaram. Por quê? Aqueles que não aceitaram ser seus escravos, que
não aceitaram a sua língua, a sua religião, foram exterminados. Né? Isso é uma forma de quê? De demonstrar que eu sou superior, eu tenho armas, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, então eu vou destruir você, porque você é menor, você é inferior. Isso é uma afronta, né? Isso é realmente algo muito violento. E por último, nós temos aqui o exemplo do nazismo, que foi o quê? A raça ariana, né? Os alemães, eles começaram a dizer que existia uma raça pura, né? Branca, e que era superior às outras raças, né? Se é que raças existem. Mas então eles começaram a divulgar que se eles quisessem dominar, né, a Alemanha e a Europa e ter um predomínio, eles precisavam exterminar os demais, eles precisavam retirar os diferentes do meio deles. E assim eles começaram a fazer. Eles começaram a mandar para campos de concentração os judeus, os ciganos, os negros, os homossexuais, todos aqueles que eles achavam que eram diferentes, que eram estranhos, que eram uma ameaça para a sociedade ariana. E eles tinham que trabalhar forçadamente para quê? Para manter o conforto, o luxo da raça ariana. Ou morrer também nos campos de concentração, porque eles também não se importavam muito sobre o que acontecia com essas pessoas. Boa parte da população não sabia o que estava acontecendo direito, né? Mas também não procurava muito saber. Então o nazismo foi exatamente uma prática etnocêntrica, né? Uma prática da eugenia. O que é isso? Eu vou selecionar aqueles que eu acho que são melhores, né? Aqueles que são mais puros, aqueles que eu acho que são mais capazes, e os outros eu vou eliminar, tá? Então o nazismo, o domínio europeu na América, a escravidão são exemplos que a gente tem do etnocentrismo. E a gente tem que lembrar que toda vez que a gente é preconceituoso com outra cultura, a gente também está praticando o etnocentrismo. A gente tem que lembrar do relativismo cultural e entender que todas as culturas, por mais diversas, diferentes e pareçam estranhas para a gente, merecem o nosso respeito, a nossa consideração e o nosso estudo, um olhar diferente sobre elas, tá bom? Que vocês tenham aprendido algo de bem legal hoje. Um beijo e até a nossa próxima aula.